Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marcelo falando. Queridos, hoje nós vamos aí à resolução de exercícios de Sociologia do terceiro ano médio. Nós vamos começar aí respondendo os exercícios e comentando do dia 3 de junho, ou seja, a nossa última aula, né? Então vamos começar aí. A nossa primeira questão aí o nosso assunto, só recapitulando um pouco, o assunto que nós falamos ou que nós passamos para vocês na última aula foi o assunto referente aí à formação do Estado brasileiro, certo? Então esse foi o assunto aí da nossa última aula e nós vamos hoje a correção do exercício. Então tem uma mensagem aí nesse texto, nessa primeira questão aí, acerca do imperador na época que era ainda o príncipe regente, Dom João VI, que era o príncipe regente, que depois veio a se tornar o rei, e tem uma mensagem aí. Lembrando que esse momento em que a família real vem para o Brasil, é que o Brasil vai deixar aí, por alguns momentos, deixar de ser colônia e tornar-se a capital do reino. Ou seja, nesse momento, o Brasil se torna deixa de ser a colônia, torna-se a metrópole, né? E Portugal e as demais colônias, Portugal agora, que antes era a metrópole, torna-se colônia do Brasil, né? Então vamos aí a essa primeira alternativa. Eu, o príncipe regente, faço saber aos que o presente alvará vierem, que desejando promover e adiantar a riqueza nacional e sendo um dos mananciais dela as manufaturas e a indústria, sou servido a abolir e revogar toda e qualquer proibição que haja a este respeito no Estado do Brasil. Certo? Alvará de liberdade para as indústrias, 1º de abril de 1808. Aí nós estamos vendo o alvará de Dom João, projeto industrializante de Dom João, conforme expresso no alvará. Não se concretizou, né? Que características desse período explicam esse fato? Só para a gente recapitular esse período aí, pessoal. O Brasil era colônia e aqui no Brasil era proibido, terminantemente proibido, a criação de indústrias. Não era para gerar riqueza aqui no Brasil. A riqueza era para ser sequestrada, levada. Toda a riqueza era para ser levada para Portugal ou para a Inglaterra, né? Que uma parte não ia nem para Portugal, ia direto para a Inglaterra, pagar dívidas. Então, não havia essa autorização para a indústria aqui. Mas, no momento em que a família real chega aqui em 1808, Dom João aboliu essa lei, que era uma lei que havia proibindo. Então Dom João aboliu essa lei e disse, a partir de agora, e outra coisa, abriu-se os portos, porque os portos só poderia entrar nos portos brasileiros bandeira portuguesa, navios com bandeira portuguesa ou inglesa. E agora não, está liberado. Ele abriu os portos, quem quiser vir fazer negócios com o Brasil pode vir. Então, que características desse período explicam esse fato? Vamos lá. A ocupação de Portugal pelas tropas francesas e o fechamento das manufaturas portuguesas? Não houve isso. De ocupação pelas tropas francesas, sim, mas o fechamento da manufatura portuguesa, não. Vamos à letra E aí.
o atraso industrial da colônia provocado pela perda de mercado para as indústrias portuguesas. Gente, não era permitido a criação de indústrias aqui no Brasil, justamente para não haver isso, concorrência com a indústria portuguesa. Mas Dom João ele abriu nesse momento aí, aboliu essa lei, abriu os portos, não por conta de um atraso da indústria da colônia provocado. Não, não é nada disso. Letra D. O confronto entre a França e a Inglaterra e a posição dúbia assumida por Portugal no comércio internacional? Não. Portugal devia muito à Inglaterra, então ele não podia ficar aí entre a França e a Inglaterra. Primeiro, Portugal temia muito a França, né? Quando houve lá o bloqueio continental, ninguém podia fazer negócios com a Inglaterra. Foi decretado por Bonaparte, Napoleão Bonaparte. Portugal continuou, mas Portugal tinha mais medo de perder o apoio francês do que de ser invadido de perder o apoio inglês, do que de ser invadido pela França, né? Então, quando os franceses chegam lá, os ingleses dão um salvaguarda para eles virem aqui para a sua colônia, a colônia mais próspera e a maior, né? Então eles vêm para cá, para o Brasil, não porque eles quiseram vir, não porque foi bom, não porque eles gostavam daqui, porque não tiveram escolha, ou vinham para cá ou cairiam nas mãos de Napoleão, e aí eles preferiram vir para o Brasil. A letra C aí é a desconfiança da burguesia industrial colonial diante da chegada da família real portuguesa. Qual burguesia industrial? Não existia burguesia industrial aqui no Brasil, certo? Não havia essa burguesia. Então, a letra B aí, a dependência portuguesa da Inglaterra e o predomínio industrial inglês sobre as redes de comércio. Essa aí é a alternativa correta. A abertura dos portos, a revogação dessa lei, tudo vai atender aos interesses dos ingleses, né? Ao interesse dos industriais ingleses. Eles queriam vir montar suas fábricas aqui, queriam vir, não que eles quisessem trazer desenvolvimento industrial, não. Eles queriam era lucrar cada vez mais, ok? Então, alternativa aí, letra B. A segunda questão aí, pessoal, nós vamos ter aí, observe que na primeira ninguém estava pensando em formação nem desenvolvimento do Estado brasileiro, não. Cada um, tanto Portugal estava pagando dívidas, né? Porque os ingleses não vieram trazer eles de graça. Não, eu vou levar vocês, eu vou dar proteção a vocês. Eu vou continuar aqui lutando para os franceses saírem das terras, vou dar apoio aqui aos portugueses que forem abandonados aqui para expulsarem os franceses. Mas em troca eu quero algo, né? E o Brasil pagou muito caro por conta disso. Na segunda questão aí, nós vamos ter aí uma Constituição de 1924, o artigo 98, o poder moderador. Essa Constituição aí foi criada por Dom Pedro I, já quando ele assume o Império, depois da independência. A independência do Brasil foi em 22, né, 1822, e 1824 tem essa Constituição, a primeira Constituição do Império Brasileiro. Então vamos lá, o artigo 98, o poder moderador é a chave de toda a organização política, é o delegado privativamente e é delegado privativamente ao imperador, para que incessantemente vale sobre a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia
dos demais poderes políticos, dissolvendo a Câmara dos Deputados nos casos em que o exigir a salvação do Estado. Frei Caneca. O poder moderador da nova invenção maquiavélica é a chave mestra da opressão da nação brasileira e o garrote mais forte da liberdade dos povos. Por ele, o imperador pode dissolver a Câmara dos Deputados, que é a representante do povo, ficando sempre no gozo de seus direitos, o Senado, que é o representante dos apaniguados, apaniguados do imperador. Voto sobre o juramento do projeto de Constituição. Nesse momento aí, para Frei Caneca, o poder moderador definido pela Constituição outorgada pelo imperador em 1824 era adequado ao funcionamento de uma monarquia constitucional, pois os senadores eram escolhidos pelo imperador? Não, ele não era adequado ao funcionamento de uma monarquia constitucional. O que Frei Caneca coloca ali, ele não coloca dessa forma. Ele coloca que era uma forma do imperador dissolver os deputados caso houvesse divergência com seu ponto de vista. Né? A letra B. Eficaz, irresponsável pela liberdade dos povos. A Constituição de 24 era eficaz e responsável pela liberdade dos povos, porque garantia a representação da sociedade nas duas esferas do poder legislativo de jeito nenhum. Não garantia de jeito nenhum, até mesmo porque os senadores eram os apadrinhados do imperador, não eram os representantes do povo eleito pelo voto direto, até mesmo porque quem votava nessa época eram somente os ricos fazendeiros, né? Não era qualquer um que votava, não. Letra C. Arbitrário, porque permitia ao imperador dissolver a Câmara dos Deputados, o poder representativo da sociedade. Será? Vamos à letra D. Para Frei Caneca, a Constituição de 24 era neutra e fraco, especialmente nos momentos de crise, pois era incapaz de controlar os deputados representantes da nação. Não era fraco nada, era bem forte. O imperador ele tinha poderes autoritários, certo? Letra E. Capaz de responder às exigências políticas da nação, pois supria as deficiências da representação política. Qual representação política deficiente era essa? A Constituição de 24, pessoal, ela era arbitrária, porque permitia ao imperador dissolver a Câmara dos Deputados, o poder representativo da sociedade. Então a alternativa correta aí é a letra C. Tá ok? O imperador ele tinha poderes absolutos, ele era um absolutista. O poder moderador ele interferia em tudo, interferia no poder legislativo, interferia no poder judiciário. A última palavra era do imperador. Tá? Então a terceira questão aí, pessoal. Nós temos aí a letra D. Nós temos aí a terceira questão. A sociedade colonial brasileira herdou concepções clássicas e medievais de organização e hierarquia, mas acrescentou-lhes sistemas de graduação que se originaram da diferenciação das ocupações, raça, cor e condição social. As distinções essenciais entre fidalgos e plebeus tenderam a nivelar-se, pois o mar de indígenas que cercava os colonizadores portugueses tornava todo europeu, de fato, um gentil homem em potencial. A disponibilidade de índios
como escravos ou trabalhadores, possibilitava aos imigrantes concretizar seus sonhos de nobreza. Um índio podia desfrutar de uma vida verdadeiramente nobre. O gentio transformou-se em um substituto do campesinato. Um novo Estado que permitiu uma reorganização de categorias tradicionais, contudo, o fato de serem aborígenes e mais tarde os africanos, diferentes étnicas, religiosa e fenotipicamente, ou seja, as cores, a cor da pele. O fenotípico é as cores da pele, as características externas, visíveis. E aí ele está dizendo aqui que os africanos eles tinham era diferente na etnia, na religião, na cor da pele, o cabelo, os olhos, fenótipos, né, dos europeus. Criou oportunidades para novas distinções e hierarquias baseadas na cultura e na cor. Aí nós temos um fragmento de Stuart Schweitzer, Segredos Internos, é o nome da obra dele. E aí, a partir do texto, pode-se concluir que, letra A diferenciação clássica e medieval entre clero, nobreza e campesinato existente na Europa foi transferida para o Brasil por intermédio de Portugal e constituiu-se no elemento fundamental da sociedade brasileira colonial. Não, pessoal, isso aí não existiu aqui no Brasil. Essa diferenciação clássica medieval entre clero, nobreza e campesinato, na verdade, não existiu aqui no Brasil, certo? Aqui no Brasil começa-se a colonização não pela nobreza, né? A nobreza ela só vai chegar aqui em 1808. Antes aqui o que havia eram os fazendeiros. Então, os fazendeiros e o clero, que na verdade quem vinha era o baixo clero, né? E depois os camponeses, o campesinato. Então essa alternativa aí está errada. Letra B. A presença de índios e negros na sociedade brasileira levou ao surgimento de instituições como a escravidão, completamente desconhecida da sociedade europeia no século XV e XVI. Não, pessoal. A escravidão ela não era desconhecida da sociedade europeia no século XV e no século XVI. Ela era conhecida sim, era praticada lá na Europa, e a presença dos índios e negros na sociedade não foi isso que levou ao surgimento, até mesmo porque havia a escravidão antes mesmo da presença negra aqui. Começou a escravidão com o índio, certo? E aí depois, por resistência do índio, foi que começaram a trazer também os negros. Não só por resistência, mas por facilidade, né? E aí a letra C. Os índios do Brasil, por serem em pequena quantidade e terem sido facilmente dominados, não tiveram nenhum tipo de influência sobre a Constituição. Índios no Brasil, por serem em pequena quantidade, estima-se que no Brasil havia mais de 10 milhões de indígenas e terem sido facilmente dominados, tiveram muito trabalho para dominar, tiveram muitas tribos guerreiras que não se curvaram, certo? E não tiveram nenhum tipo de influência sobre a constituição da sociedade colonial. Tiveram influência sim. A alternativa aí ela é falsa. A diferenciação de raças, culturas, letra D, e condição social entre brancos e índios, brancos e negros, tendeu a diluir a distinção clássica medieval entre fidalgos e plebeus europeus
na sociedade colonial. Certíssimo. A alternativa está correta. Essa diferenciação de raça, cultura, condição social entre brancos e índios, brancos e negros, negros e índios, tendeu a diluir essa distinção clássica e medieval entre fidalgos, plebeus, nobres, o clero, os plebeus. Então, diluiu tudo isso que havia na Europa medieval, no período lá do feudalismo. Aqui não se encaixou. E a letra E, né? A existência de uma realidade diferente no Brasil, como a escravidão em larga escala de negros, não alterou nenhum aspecto nas concepções medievais dos portugueses durante o século XVI e XVII. Alterou sim. Essa alternativa aí está errada. Então vamos aí à quarta questão. A alternativa D é a correta. Vamos à quarta questão. Essa aí nós já vamos a uma formação mais recente do Estado brasileiro, um período mais recente, né? A nossa última Constituição Federal. Levando em conta a diferença doutrinária entre formas de Estado, formas de governo, regimes de governo, assinale a alternativa que responde à forma de governo adotada na Constituição Federal de 1988. A Constituição de 1988 é a Constituição atual. Aqui está aí em vigor. Espero em Deus que por muito tempo, mas não sabemos até quando, não é? E aí, nessa Constituição, nós temos aí uma forma de governo. E essa forma de governo adotada, ela é a letra C, república, certo? Ela é uma república presidencialista e tem como federação, como entes dessa república federados. Os entes, ou seja, os estados dessa república são federados. Então, nós somos República Federativa do Brasil. Esse é o nome do Estado brasileiro, o nome e o sobrenome, certo? República Federativa do Brasil é o nome e o sobrenome do Estado brasileiro. É isso aí, tá ok? Então, a quinta questão aí, pessoal, nós vamos ver aí uma outra coisa. Isso cai muito no vestibular, no Enem, concursos públicos, essas questões caem muito. Às vezes a sociologia, pessoal, mas a sociologia ela vai a fundo na formação dos estados, da população, e tudo isso cai na área de humanas, tanto de concursos públicos como do Enem, certo? Então presta bem atenção que aí tem muita casca de banana nessa questão aqui, ó. A República, Federação e Presidencialismo são para a Constituição de 1998, respectivamente. O que é que isso, respectivamente, quer dizer que deve seguir essa ordem aí, de República, Federação e Presidencialismo. Isso aí representa o que para a Constituição Federal de 1988? Pessoal, vamos começar de baixo para cima. Letra E está dizendo aí, ó, sistema de governo, forma de Estado, sistema de Estado. Sistema de governo existe, mas não é república. Forma de Estado existe, mas não é federação. Perdão. Federação é uma forma de Estado, tá correto. Sistema de Estado existe, mas não é presidencialismo, certo? O que é uma república? República
é uma forma de governo adotado por um Estado. Então, a república é a forma de governo do Estado brasileiro, certo? E o que é federação? Federação é uma forma de se organizar o Estado, certo? O nosso Estado ele está organizado em federação. Nós temos entes da federação. Esses entes da federação são os estados, certo? Então, república é a forma de governo que vão organizar. Federação é a forma de Estado. E o presidencialismo? Presidencialismo é o sistema de governo, certo? Existem alguns sistemas de governo. Presidencialismo, o parlamentarismo, a monarquia. Então, esses são sistemas de governo, tá ok? Existe, por exemplo, as repúblicas presidencialistas. Quando nós falamos de presidencialismo, o sistema de governo aí, o chefe de Estado, ele vai acumular tanto a função de chefe de Estado como a função de chefe de governo, certo? O presidente ele é o chefe de Estado e o chefe de governo. O chefe de governo é quem administra e o chefe de Estado é aquele que representa o Estado. No parlamentarismo pode aí já vamos ter as repúblicas parlamentaristas. Aí nós vamos ter um chefe de Estado e um chefe de governo. Por exemplo, vamos citar aqui o exemplo da França. A França é uma república parlamentarista. Então lá nós vamos ter a França, a Rússia, lá nós vamos ter o primeiro-ministro, que é eleito entre os representantes da Câmara Comum, ou seja, o representante do povo, vai eleger ali entre eles para administrar o governo. Esse aí vai ser o chefe de governo, e haverá o presidente, que aí o presidente de uma república parlamentarista é o representante, ele é o chefe de Estado. Então a representatividade daquele país, o que precisar na representação internacional, é esse o chefe de Estado quem faz. O chefe de governo, necessariamente, ele não precisa estar se locomovendo para representar o seu país. Somente quando for algo muito específico que necessite da presença do chefe de governo. Mas o chefe de Estado tem que estar presente. Tá ok, pessoal? Então, fica por aqui, pessoal. Essa aí, a alternativa correta é a letra A, certo? República, forma de governo. Federação, forma de Estado. Presidencialismo, sistema de governo. Letra A, alternativa correta. Tá ok? Então, encerro por aqui a nossa correção. Fiquem com Deus e até a próxima.